Existem barulhos que o dinheiro não compra. E existem silêncios que nem todo o ouro do mundo consegue preencher. Naquela noite de terça-feira, a oficina High Performance Motors, a mais luxuosa do estado, estava mergulhada nesse tipo de silêncio. Um silêncio de fracasso. No centro do galpão, cercado por computadores de última geração e ferramentas banhadas a cromo, estava uma lenda de metal, o Fantasma Negro. Um Dodge Charger 1969 modificado, avaliado em 3 milhões de dólares. Ao redor dele, 5 dos melhores engenheiros mecânicos do país suavam frio. Eles tinham diplomas de Harvard, cursos na Alemanha e tablets que custavam o preço de um carro popular. Mas o fantasma estava morto, mudo. O dono do carro, um colecionador impiedoso conhecido apenas como o Coronel, chegaria em exatos 30 minutos para ouvir o motor cantar. Se o carro não ligasse, a oficina perderia o contrato milionário e, pior, a reputação. Ricky, o dono da oficina, um jovem herdeiro de 30 anos que entendia mais de graxa do que de marketing, chutou uma caixa de ferramentas. O som do metal batendo no chão ecoou, como um tiro. Incompetentes, eu pago uma fortuna para vocês e ninguém consegue fazer essa lata velha girar a chave, ele gritou, a voz trêmula de pânico. Foi nesse momento de caos que a porta de vidro automática da entrada se abriu. Não era o coronel. O vento da chuva fria trouxe para dentro um cheiro azedo, o cheiro da rua. Um homem entrou. Ou melhor, uma sombra de homem. Ele vestia um casaco militar rasgado, botas que pareciam ter andado 1000 quilômetros e tinha uma barba branca e desgrenhada que escondia metade do rosto. Ele mancava da perna esquerda. Nas mãos, tremendo de frio ou de fome, ele segurava um pedaço de papelão encharcado. Ele não olhou para os carros importados. Ele não olhou para o luxo. Os olhos dele, profundos e escuros como poços de óleo antigo, foram direto para o Dodge Charger. Ricky, já furioso, marchou em direção a ele como um pitbull. Ei, o que é isso? Segurança! Quem deixou esse lixo entrar aqui? Isso é uma área VIP, seu mendigo. Sai antes que eu chame a polícia. O velho não recuou. Ele parou, olhou para Ricky, depois para o motor aberto do carro, onde os engenheiros discutiam em alemão. A voz do velho saiu rouca, como uma engrenagem sem óleo há décadas. Ele não vai pegar com essa mistura, o ponto tá adiantado, e vocês vão fundir o cabeçote se tentarem de novo. Ricky parou. Ele riu, uma risada nervosa e cruel. Escuta aqui, vovô. Você sabe o que é um motor V8 Hemi? Você sabe ler um scanner de injeção eletrônica? Volta para sua ponte. O velho enfiou a mão no bolso rasgado. Ricky recuou achando que era uma arma. Mas o velho tirou apenas a mão vazia e apontou para o estômago. Eu não quero dinheiro, garoto. Eu sinto o cheiro do problema daqui. Eu faço ele roncar em 10 minutos. O preço é aquele sanduíche que você jogou no lixo ali no canto. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelas gargalhadas da equipe. Eles riram com gosto. Eles não sabiam, mas aquela risada seria a última coisa que fariam antes de terem a maior lição de suas vidas. Mas para entender como um morador de rua sabia mais sobre aquele motor do que 5 engenheiros alemães, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a história de Silas, o homem que um dia teve o mundo nas mãos e o deixou escorregar entre os dedos sujos de graxa. 20 anos atrás. Autódromo de Interlagos. O sol castigava o asfalto, mas Silas não sentia calor. Ele estava dentro do cockpit, ajustando a mistura de ar e combustível apenas pelo ouvido. Naquela época, não o chamavam de mendigo, chamavam de o maestro. Silas era o chefe da equipe de mecânicos mais respeitada da Fórmula Stock. Diziam que ele conseguia diagnosticar um pistão trincado apenas colocando a mão no capô do carro. Ele tinha tudo: uma oficina própria, uma esposa amorosa, a Helena, e um filho pequeno, Gabriel. Gabriel amava carros. Com 5 anos, já sabia diferenciar uma chave de fenda de uma chave Phillips. Papai, quando eu crescer, vou pilotar o carro que você construir, dizia o menino, com os olhos brilhando.
Silas sorria, limpava a graxa da testa do filho e respondia: "Você vai voar, meu filho, e eu vou ser suas asas." Mas a vida, meus amigos, é uma estrada traiçoeira, e às vezes a curva mais perigosa é aquela que a gente não vê chegar. Em uma noite chuvosa, voltando de uma comemoração de vitória, o carro de Silas aquaplanou. Não foi falha mecânica, foi o destino. O acidente foi brutal. Silas acordou no hospital 3 semanas depois. Ele tinha perdido o movimento perfeito da perna esquerda. Mas isso não era nada. A verdadeira tragédia veio quando o médico entrou no quarto com aquele olhar que nenhum pai deveria ver. Helena e Gabriel não sobreviveram. Naquele dia, o maestro morreu junto com eles. Silas vendeu a oficina, vendeu a casa, doou dinheiro para a caridade e sumiu. Ele se entregou à estrada, à culpa e ao esquecimento. Durante 2 décadas, ele vagou de cidade em cidade, sobrevivendo de bicos, fugindo de qualquer coisa que tivesse um motor, porque o som de um motor o lembrava da promessa que não pôde cumprir: fazer o filho voar. Até aquela noite de terça-feira, até ele passar na frente da oficina de vidro e ouvir aquele Dodge Charger tentando pegar. Aquele som, aquele engasgo específico do motor, acendeu algo nas cinzas da alma de Silas. Não era apenas um carro quebrado. Era um grito de socorro mecânico, e pela primeira vez em 20 anos, o maestro sentiu vontade de pegar na batuta. A risada de Rick não era apenas um som, era uma arma. Ele caminhou até a lixeira em inox que ficava no canto do lounge de café, pisou no pedal e retirou o sanduíche que estava lá dentro. Era um baguete de presunto parma e queijo brie, mordido apenas uma vez e descartado porque estava frio. Rick segurou o sanduíche com a ponta dos dedos como se fosse algo contaminado e balançou na frente do rosto de Silas. "Você quer isso, vovô? É isso que vale a sua consultoria técnica?" Rick perguntou com um sorriso cruel nos lábios. Os 5 engenheiros pararam de trabalhar no carro para assistir ao espetáculo. Eles precisavam de um alívio cômico para a tensão do fracasso. Silas não olhou para o sanduíche. Ele manteve os olhos fixos em Rick. A dignidade daquele homem sujo era maior do que a estrutura de vidro daquela oficina. "A fome dói, rapaz, mas a ignorância dói mais", respondeu Silas, com a voz calma e rouca. "Vocês estão tentando ajustar a injeção eletrônica, mas o problema desse carro não é eletrônico. O fantasma negro tem alma e ele está sufocado." O engenheiro-chefe, um homem alto chamado Klaus, formado em Munique, limpou as mãos numa flanela de microfibra e se aproximou. Ele se sentia ofendido. "Escute aqui, seu vagabundo", disse Klaus com um sotaque carregado. "Nós temos scanners de $50.000 conectados a este motor. Todos os sensores indicam fluxo nominal. Você acha que olhando com esse seu olho remelento sabe mais que a telemetria da Bosch?" Klaus se virou para Rick. "Chefe, tire esse lixo daqui. O cheiro dele está impregnando o estofamento de couro italiano." Rick assentiu. A brincadeira tinha perdido a graça. "Fora, agora, antes que eu mande os seguranças usarem você como saco de pancada." Silas suspirou. Ele ajeitou o casaco militar rasgado sobre os ombros magros. Ele virou as costas e começou a mancar em direção à porta, arrastando a perna ruim. O som de suas botas velhas no piso de epóxi brilhante era o som da derrota. Mas então, o relógio na parede marcou 20h45. Faltavam 15 minutos. "Tentem de novo!" gritou Rick para a equipe, o pânico voltando à sua voz. "O coronel ligou, ele acabou de passar o pedágio. Se esse carro não ligar quando ele entrar aqui, vocês todos estão demitidos e eu processo cada um por incompetência." Klaus, suando frio, correu para o computador. "Reiniciem o módulo, vamos forçar a ignição. Aumentem a pressão da bomba de combustível para 4 bar." Silas parou perto da porta. Ele não saiu. Ele parou e ouviu. Ele sabia o que ia acontecer. O engenheiro girou a chave. O motor de arranque gemeu. "Nhé, nhé, nhé, nhé." O motor V8 tossiu. Houve um barulho metálico horrível, agudo, como se alguém estivesse arranhando um quadro negro com pregos. Crack! E então, um estouro. Pô! Uma nuvem de fumaça preta e cheiro de gasolina crua saiu pelo escapamento e invadiu a oficina imaculada.
O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de terror. "O que foi isso?" gritou Rick, os olhos arregalados. Klaus olhava para os monitores, pálido. Eu não sei. A compressão caiu. Os sensores enlouqueceram." Da porta, a voz de Silas ecoou novamente. Dessa vez não era a voz de um pedinte. Era a voz do maestro. "Vocês afogaram ele. E se tentarem girar a chave de novo com essa pressão de combustível, vão dar calço hidráulico. Vão entortar as bielas. E aí nem Deus conserta esse motor hoje." Rick olhou para a porta. A fumaça preta pairava no ar entre ele e o mendigo. Silas se virou lentamente. "O problema não é o mapa da injeção, alemão. É o vácuo. Tem uma entrada falsa de ar no coletor de admissão, perto da parede de fogo. O scanner não dê isso porque é uma falha mecânica, física. O computador tenta compensar jogando mais combustível e o motor afoga." Os engenheiros se olharam. Era tecnicamente plausível, mas vindo daquele homem. Rick estava desesperado. Ele olhou para o relógio, 20h50. Ele olhou para o carro morto. Olhou para sua equipe de elite que parecia um bando de baratas tontas. E olhou para o velho sujo na porta. O orgulho de Rick travou uma batalha violenta com o seu instinto de sobrevivência. Se o coronel chegasse e o carro não ligasse, a reputação de High Performance Motors estaria arruinada. O coronel era um homem perigoso, com conexões no submundo. Não era alguém a quem se diz não. O telefone da oficina tocou. O som estridente fez todos pularem. A secretária, trêmula, atendeu e gritou do mezanino. "Seu Rick, é o segurança da guarita! A comitiva do coronel está subindo a rua! Eles chegam em 3 minutos!" 3 minutos. Rick sentiu o estômago revirar. Ele ia vomitar. Ele correu até Silas. Ele chegou tão perto que podia ver a sujeira encrostada nas reguras do óleo. "Você tem certeza?" Rick sibilou agarrando a gola do casaco sujo de Silas. "Você tem certeza absoluta do que está falando?" Silas não piscou. "Me dá uma chave de fenda de ponta plana e um pedaço de mangueira. E me dá aquele sanduíche." Rick soltou o velho. Ele se virou para Klaus. "Dê a ele o que ele quer." "Mas, senhor!" protestou Klaus. "Ele vai tocar no fantasma negro. As roupas dele têm zíperes de metal. Ele vai riscar a pintura. O coronel vai nos matar." Rick gritou, a veia do pescoço saltando. "O coronel vai nos matar se essa porcaria não ligar. Deixem o mendigo passar. Agora!" Silas deu um passo à frente. O mancar dele parecia ter sumido. A postura curvada se endireitou. Ao entrar na área de trabalho, sob as luzes fortes de LED, ele não parecia mais um sem-teto. Ele parecia um cirurgião entrando em um centro cirúrgico de emergência. Ele caminhou até o capô aberto do monstro de 3 milhões de dólares. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo o cheiro de óleo e gasolina e sussurrou para a máquina. "Calma, garoto. O papai chegou." Silas não correu. Mestre não corre. Mestre precisa de precisão. Ele se inclinou sobre o cofre do motor. As luzes de LED refletiam na careca suja e nas mãos negras de graxa velha. Klaus e os outros engenheiros observavam com um misto de nojo e descrença. Eles esperavam que ele fizesse algum ritual voodoo ou batesse no motor com um martelo. Mas Silas apenas escutou. Ele colocou a mão no coletor de admissão de alumínio billet. O metal ainda estava quente das tentativas falhas de partida. Ele deslizou os dedos calejados por trás do carburador, uma área invisível aos olhos e inacessível às câmeras dos scanners. "Luz!" pediu Silas, estendendo a mão sem olhar para trás. Ninguém se mexeu. "A luz!" gritou Rick, jogando uma lanterna tática de R$ 1.000 nas mãos do mendigo. Silas acendeu a lanterna. Ele iluminou uma pequena fresta entre o coletor e o cabeçote. Lá estava, uma junta de vedação, minúscula, de borracha estava mordida. Uma falha de montagem imperceptível. Por ali entrava ar falso. O ar descontrolado empobrecia a mistura, e o computador, confuso, encharcava as velas de combustível tentando compensar. Silas pegou a chave de fenda. Ele não precisava desmontar o motor. Ele precisava de jeito. Com movimentos de um relojoeiro, ele pressionou a borda da junta. Ele usou a ponta da chave para empurrar a borracha milimetricamente de volta para o sulco. Clique. Um som quase inaudível. A vedação se assentou. Silas limpou o suor da testa com o antebraço, evitando sujar o paralama do carro. "Me dá um pano seco", ele ordenou.
Klaus hesitou, mas jogou uma flanela limpa. Silas retirou a vela do primeiro cilindro. Estava preta, encharcada de gasolina. Vocês afogaram ele até o pescoço, murmurou Silas. Não dá tempo de trocar as velas. Vamos ter que secar no maçarico. Maçarico? Gritou Klaus. Você vai aproximar fogo de um motor aberto cheio de vapor de gasolina? Você vai explodir o quarteirão. Antes que Silas pudesse responder, o som que todos temiam rasgou o ar lá fora. Não era um motor, era o som de pneus cantando no asfalto molhado, seguido de batidas de portas pesadas, portas blindadas. A porta da frente da oficina se abriu com violência. 2 seguranças armados entraram primeiro, varrendo o local com um olhar. E então, ele entrou. O coronel. Um homem de 60 anos, vestindo um terno risca de giz impecável e um sobretudo de lã preto sobre os ombros. Ele tinha uma cicatriz que ia da sobrancelha até o maxilar. Ele não andava, ele ocupava espaço. A presença dele sugava o oxigênio da sala. Rick tremeu. Ele ficou pálido como papel. Ele correu para a entrada, tropeçando nos próprios pés. Coronel, que honra! Nós não esperávamos o senhor tão cedo. O coronel ignorou Rick. Ele nem olhou para ele. Os olhos do coronel, frios como um gelo seco, foram direto para o centro da oficina. Para o seu Dodge Charger de 3 milhões de dólares e para o homem sujo, com roupas de mendigo, que estava inclinado sobre o motor com um maçarico aceso na mão. O silêncio na oficina se tornou absoluto. Era possível ouvir o zumbido da chama azul do maçarico na mão de Silas. O coronel parou. A expressão dele mudou de frieza para uma fúria assassina. Ele sacou uma pistola prateada do coldrete sob o paletó. Um movimento fluido, treinado. Ele apontou a arma diretamente para a cabeça de Silas. Rick! A voz do coronel era um trovão baixo. Por que tem um lixo humano com um lança-chamas perto do meu carro? Silas não se virou. Ele continuou secando a vela com a chama, focado, como se não tivesse uma arma apontada para sua nuca. Rick levantou as mãos, gaguejando, quase chorando. Não atira! Por favor, coronel. É um especialista, um consultor externo. O carro teve um probleminha técnico e ele está resolvendo. Especialista? O coronel engatilhou a arma. Clique. Ele parece um rato de esgoto. Se esse carro tiver um arranhão, Rick, eu vou usar você para limpar o chão. O coronel deu 2 passos à frente, aproximando o cano da arma da orelha de Silas. Ei, você! Afaste-se do carro. Agora! Silas terminou de secar a última vela. Ele a rosqueou de volta no cabeçote com a mão, sentindo a rosca pegar perfeitamente. Só então ele apagou o maçarico. Ele limpou o suor da testa com um antebraço, evitando sujar o paralama do carro. Me dá um pano seco, ele ordenou. Klaus hesitou, mas jogou uma flanela limpa. Silas retirou a vela do primeiro cilindro. Estava preta, encharcada de gasolina. Vocês afogaram ele até o pescoço, murmurou Silas. Não dá tempo de trocar as velas. Vamos ter que secar no maçarico. Maçarico? Gritou Klaus. Você vai aproximar fogo de um motor aberto cheio de vapor de gasolina? Você vai explodir o quarteirão. Antes que Silas pudesse responder, Silas se virou. Ele continuou secando a vela com a chama, focado, como se não tivesse uma arma apontada para sua nuca. Rick levantou as mãos, gaguejando, quase chorando. Não atira! Por favor, coronel, é um especialista, um consultor externo. O carro teve um probleminha técnico e ele está resolvendo. Especialista? O coronel engatilhou a arma. Clique. Ele parece um rato de esgoto. Se esse carro tiver um arranhão, Rick, eu vou usar você para limpar o chão. O coronel deu 2 passos à frente, aproximando o cano da arma da orelha de Silas. Ei, você! Afaste-se do carro. Agora! Silas terminou de secar a última vela. Ele a rosqueou de volta no cabeçote com a mão, sentindo a rosca pegar perfeitamente. Só então ele apagou o maçarico. Ele limpou as mãos no pano sujo que pendurava do bolso. Lentamente, muito lentamente, Silas se virou. Ele olhou para a arma, depois olhou nos olhos do coronel. Não havia medo nos olhos de Silas. Havia apenas um cansaço infinito e uma estranha autoridade.
O senhor pode atirar se quiser, coronel, disse Silas com a voz calma. Mas se puxar esse gatilho, vai ter que empurrar esse carro para casa, porque ninguém mais nessa sala sabe fazer ele ligar. O coronel estreitou os olhos. Ele viu algo naquele mendigo, uma arrogância que só os gênios ou os loucos têm. Você tem 10 segundos, disse o coronel sem baixar a arma. 10 segundos para fazer esse motor cantar. Se ele não ligar, o último som que você vai ouvir será o da minha arma. Silas acendeu. Ele se virou para o carro. Ele entrou no banco do motorista. O couro branco contrastava violentamente com sua roupa imundiça. Rick fechou os olhos esperando o tiro. Klaus prendeu a respiração. Silas colocou a mão na chave. 1. 2. Silas não girou a chave imediatamente. Ele bombeou o acelerador 2 vezes. Nem mais, nem menos. 3. Silas girou a chave. 4, disse o coronel. Mas ele não chegou ao 5. A mão de Silas girou a chave. Desta vez, não houve barulho de arranhão. Não houve tosse. O motor de arranque girou apenas 2 vezes, rápido e vigoroso. E então, a tempestade aconteceu dentro do galpão. O motor V8 Hemi de 900 cavalos acordou. Não foi um barulho qualquer. Foi um rugido gutural, grave, que fez as vidraças da oficina tremerem nas esquadrias. O chão vibrou sob os sapatos italianos de Rick e sob as botas militares do coronel. Silas não acelerou fundo. Mestre não acelera motor frio. Ele manteve o pé leve, estabilizando a marcha lenta. O carro, que minutos antes parecia um pedaço de metal morto, agora ressoava com um ritmo perfeito, compassado, quase musical. Pote, 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 pote. Era a batida de um coração mecânico saudável. A fumaça preta que restava no escapamento foi cuspida para fora, substituída por um vapor limpo e quente. O cheiro de gasolina crua desapareceu. Silas fechou os olhos por um segundo lá dentro. Um leve sorriso, quase imperceptível, apareceu no canto da boca dele sob a barba suja. Por aquele breve momento, ele não era um morador de rua com fome. Ele estava de volta ao cockpit. Ele estava vivo. Silas desligou o motor. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de reverência. Ele abriu a porta e saiu do carro, com cuidado para não sujar o estofado, embora suas roupas já tivessem feito o estrago. Ele olhou para Klaus, o engenheiro alemão. Klaus estava de boca aberta, segurando o tablet inútil contra o peito. Silas limpou as mãos na calça rasgada e mancou até Rick. A arma do coronel já havia sido baixada, mas o olhar dele ainda estava fixo em Silas, analisando cada movimento, como um predador que acabou de encontrar uma presa interessante. Silas parou na frente de Rick, que ainda tremia, pálido. O ponto estava atrasado 2 graus por causa da entrada de ar, explicou Silas, baixo. Agora ele está afinado. Pode entregar. Rick não sabia o que dizer. Ele estava salvo, mas estava humilhado. Silas estendeu a mão suja, com a palma virada para cima. O meu sanduíche, disse Silas. O trato foi esse. Rick piscou, voltando à realidade. A arrogância dele, alimentada pelo alívio, voltou com força total. Ele queria aquele mendigo fora dali, antes que o coronel fizesse perguntas. Claro, o sanduíche. Rick correu até a lixeira, pegou o mesmo sanduíche embrulhado que tinha tirado antes e jogou na mão de Silas como se estivesse dando comida a um cachorro de rua. Pega e some, sai pelos fundos, rápido! Silas olhou para o sanduíche amassado. Era humilhante, mas a fome era maior. Ele apertou o pão contra o peito, fez um aceno de cabeça respeitoso para o coronel, homem para homem, e se virou para ir embora, mancando em direção à porta de serviço. Espere! A voz do coronel cortou o ar como um chicote. Silas parou, a mão na maçaneta da porta dos fundos. Rick gelou. Coronel, não se preocupe, eu já estou enxutando ele, eu vou mandar limpar o carro, agora mesmo. Cala a boca, Rick, disse o coronel, sem olhar para ele. O coronel caminhou lentamente até Silas. O som dos passos pesados ecoou. Ele parou a 1 metro do mendigo. Ele olhou para as mãos de Silas, mãos negras de graxa, com cicatrizes antigas. Depois olhou para o rosto. Você não usou scanner. Não era uma pergunta, era uma constatação. O ouvido não mente, senhor, respondeu Silas, sem se virar completamente. Quem é você? Perguntou o coronel. Ninguém aprende a afinar um Hemi 69 desse jeito trocando óleo em posto de gasolina. Onde você aprendeu isso? Silas hesitou. O passado estava batendo na porta.
Ele não queria abrir. Eu sou só um homem que gosta de carro, senhor. Agora, se me der licença, eu tenho um jantar me esperando. Ele levantou o sanduíche amassado. O coronel riu, uma risada seca. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um maço de notas, dólares, notas de 100, um bolo grosso que faria qualquer um tremer. Você foi oferecido lixo pelo Rick. Eu pago por talento. Aqui tem $5.000. É seu, mas com uma condição. Silas olhou para o dinheiro. $5.000. Ele poderia comer por um ano, poderia pagar um quarto de hotel, poderia tomar um banho quente. Qual condição? Perguntou Silas. O coronel se aproximou mais, o rosto a centímetros do rosto sujo de Silas. Você vai levantar o capô desse carro de novo e vai me dizer o que mais esses idiotas de diploma fizeram de errado, porque eu tenho um pressentimento de que eu já vi você antes em outra vida, em outra pista. Silas sentiu um arrepio na espinha. O coronel estava desconfiado. Se ele descobrisse que aquele mendigo era o lendário O Maestro, o homem que causou o acidente que matou a própria família, as coisas poderiam ficar muito perigosas, porque o coronel não era apenas um colecionador. Ele era um homem que apostava alto nas pistas, e há 20 anos ele tinha perdido muito dinheiro por causa de Silas. O dinheiro estava ali, na mão do coronel. $5.000, o suficiente para tirar Silas da rua. Mas a mão que oferecia a salvação era a mesma que segurava o passado pelo pescoço. Silas sabia que não tinha escolha. Se recusasse, o coronel desconfiaria ainda mais. Se aceitasse, teria que provar seu valor novamente. Ele largou o sanduíche em cima de uma bancada de ferramentas limpa, um ato que fez Rick trincar os dentes de raiva, e voltou para o carro. Mas dessa vez, ele não foi para o motor. Ele foi para a roda dianteira esquerda. Ele se ajoelhou no chão. Passou a mão pela parte interna do pneu. Depois, colocou a cabeça quase dentro da caixa de roda, olhando a suspensão. Os engenheiros sussurravam entre si. O que ele está procurando? A suspensão é nova, Bilstein de competição. Silas levantou-se. Ele limpou as mãos novamente. A cambagem, disse ele, olhando para o coronel. Quem alinhou esse carro colocou meio grau negativo. É o padrão para a pista seca. E qual é o problema? Perguntou o coronel, estreitando os olhos. O problema é que esse chassi é de 69. Ele torce. Com meio grau, na primeira curva de alta acima de 200 por hora, a frente vai sair. Você vai perder a tangência. E se frear, o carro vai rodar. Silas fez uma pausa. O silêncio era total. Para esse carro, com esse torque, você precisa de 1,5 graus positivo no lado esquerdo. É contraintuitivo. Nenhum manual diz isso, mas é o único jeito de segurar ele no chão. O coronel não respondeu imediatamente. Ele ficou estátua. A mente dele viajou 20 anos para trás. Ele se lembrou de uma corrida em Interlagos. A final da Stock. Ele tinha apostado $500 mil num piloto novato que estava liderando. Mas na última volta, na curva do café, o carro do novato saiu de frente inexplicavelmente e bateu no muro. O coronel perdeu o dinheiro. Depois da corrida, ele foi aos boxes furioso e ouviu a conversa de um chefe de equipe rival explicando para os repórteres. Eles usaram a cambagem padrão. Erro de principiante. Nesse asfalto quente tinha que ser invertido. Aquele chefe de equipe rival era um homem chamado Silas, o maestro, o homem que custou $500 mil a ele. O coronel olhou para o mendigo à frente dele. A barba branca, a sujeira, as roupas largas, era um disfarce perfeito. Mas a genialidade técnica, essa não envelhece. O coronel deu um sorriso que não chegava aos olhos. Ricky, disse o coronel, sem desviar o olhar de Silas. Saia! O quê? Mas, coronel, a minha oficina! Saia! Gritou o coronel. Você e seus playboys e jaleco. Fora! Agora! Eu quero falar a sós com o meu novo mecânico. Ricky, aterrorizado, fez sinal para a equipe. Eles saíram correndo pela porta da frente, deixando os dois sozinhos naquele galpão imenso e ecoante. Agora eram apenas os dois. O bilionário do submundo e o mendigo gênio. O coronel caminhou em volta de Silas, como um tubarão circulando um náufrago. Sabe, amigo, eu tenho uma memória excelente para dívidas. 20 anos atrás, eu perdi muito dinheiro por causa de um detalhe de suspensão igualzinho a esse que você acabou de descrever. Eu não sou mais aquele homem, senhor.
Aquele homem morreu num acidente de estrada junto com a família. O coronel parou na frente dele. Ele pegou o queixo de Silas e levantou o rosto dele, forçando-o a olhar nos olhos. Morreu? Não, fantasmas não consertam motores V8, Silas. Ao ouvir seu nome, Silas estremeceu. Era a primeira vez em décadas que alguém o chamava assim. Não mendigo, não vagabundo, não tio. Silas. Você é o maestro, o homem que fez a Ferrari chorar, o homem que desapareceu do mapa. O coronel soltou o rosto dele e recuou, batendo palmas lentas. Que ironia! O melhor mecânico do Brasil comendo restos da lixeira de um moleque mimado. Eu paguei os meus pecados, coronel. Eu vivo no inferno todos os dias. Não preciso que o senhor me lembre. Você acha que isso é o inferno? Não, Silas. O inferno é dever dinheiro para mim. O coronel pegou um maço de notas de $5.000 e o colocou de volta no bolso. A esperança de Silas de sair dali com dinheiro desapareceu. Eu não vou te dar $5.000, disse o coronel frio. E também não vou te matar. Ainda. Ele caminhou até o Dodge Charger, passou a mão no teto do carro. Semana que vem tem uma corrida. Ilegal. A maior da América Latina. A Rota da Morte. Vale $10 milhões. O coronel se virou para Silas. O meu piloto quebrou a perna ontem. E o meu carro, como você viu, estava uma porcaria na mão desses idiotas. Ele apontou o dedo para o peito de Silas. Você vai preparar esse carro e você vai pilotar. Silas arregalou os olhos. Não, eu não piloto mais. Eu prometi. No túmulo do meu filho. Eu não dou a mínima para sua promessa, gritou o coronel. Você me deve $500 mil de 20 anos atrás, com juros. Você vai correr. Se ganhar, a dívida tá paga e você leva $1 milhão para recomeçar. Se perder, ou se tentar fugir... O coronel tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Era uma foto de um abrigo comunitário. O abrigo onde Silas dormia às vezes, onde os seus poucos amigos de rua estavam. Eu sei onde você dorme. Eu sei quem são os seus amigos. Se você não correr, eu passo com esse Dodge por cima daquele abrigo. Silas sentiu o ar voltar. Ele estava encurralado. O maestro teria que voltar ao palco. Mas dessa vez, a música seria uma valsa com a morte. As horas seguintes naquela oficina não foram de concerto, foram de exorcismo. O coronel mandou trazer roupas limpas, comida quente e um barbeiro. No banheiro de mármore da oficina, Silas olhou para o espelho. Pela primeira vez em 20 anos, ele encarou o próprio reflexo sem a máscara da sujeira. A lâmina da navalha raspou a barba branca e desgrenhada, revelando um rosto marcado pelo sol e pela dor, mas ainda com o maxilar firme de um campeão. A água quente do chuveiro levou embora a graxa da rua, o cheiro de lixo e a fuligem da derrota. Quando ele saiu do banheiro, vestindo um macacão de corrida preto sem patrocínios, ele não parecia mais o homem que pediu um sanduíche. Ele parecia um fantasma que voltou à vida. Ele caminhou até o fantasma negro. A equipe de Rick já tinha ido embora. A oficina estava silenciosa. Silas não precisava de ajudantes. Ele precisava de silêncio. Ele trabalhou no carro durante 3 dias e 3 noites, sem dormir. Ele desmontou a suspensão. Refez o alinhamento na régua, à moda antiga. Ele aliviou o peso do volante do motor. Ele ajustou os freios para morderem mais tarde, permitindo entrar nas curvas derrapando. Ele não estava consertando um carro para passear. Ele estava forjando uma arma de guerra. E aqui, eu preciso fazer uma pausa rápida para te perguntar uma coisa. Olha para a situação do Silas. Ele está sendo chantageado. O coronel ameaçou os amigos dele do abrigo. Se você estivesse no lugar dele, você aceitaria correr essa corrida suicida para salvar seus amigos, ou você tentaria fugir e sumir no mundo de novo? É uma escolha impossível, né? Comenta aqui embaixo. Eu correria, ou eu fugiria. Quero saber do que você é feito. E se você está torcendo pelo Silas, já deixa o like no vídeo agora. Vamos mostrar para o algoritmo que a gente está com o maestro até o fim. Pronto? Então segura a respiração, porque o motor vai roncar de verdade agora. Quinta-feira, madrugada. Pista de testes particular do coronel. A neblina cobria o asfalto. O Dodge Charger estava parado na linha de largada, o motor V8 borbulhando em marcha lenta, soltando vapor como um dragão acordando.
O coronel estava na torre de controle, observando com um cronômetro na mão. "Vamos ver se o velho ainda tem gasolina nos veias", murmurou ele pelo rádio. Dentro do carro, Silas segurava o volante. Ele usava luvas anti-chama. O cheiro de carro novo, misturado com gasolina de alta octamagem, invadiu o nariz dele. E de repente, não era mais a pista de testes. A mente de Silas o traiu. Ele olhou para o banco do passageiro, mas não estava vazio. Ele viu o filho, Gabriel, sorrindo para ele. "Papai, corre mais rápido!" Ele viu a chuva no para-brisa daquela noite fatídica. Ele viu os faróis do caminhão vindo na contramão. Ele ouviu o som do metal se retorcendo. O coração de Silas disparou. 180 batimentos por minuto. Ele começou a hiperventilar. O ar não entrava. As mãos suaram frio dentro das luvas. "Silas, o que tá esperando?" A voz do coronel estalou no rádio. "Acelera essa porcaria!" Silas não conseguia. O pé direito estava paralisado. O trauma era uma âncora de 1000 toneladas. Ele ia desistir. Ele ia abrir a porta e vomitar. Mas então ele olhou para o painel. Ele tinha colado uma foto velha, amassada e desbotada, no painel do carro. A única foto que lhe restava da esposa e do filho. Ele lembrou da ameaça do coronel. Lembrou dos seus amigos na rua, as únicas pessoas que o acolheram quando ele não era nada. Silas fechou os olhos. "Me perdoa, Helena. Me perdoa, filho. Eu tenho que fazer isso, não por mim, mas por eles." Ele respirou fundo, engolindo o choro e o pânico. Ele abriu os olhos. O olhar de medo sumiu. O olhar do maestro voltou. Ele pisou na embreagem, engatou a primeira. O giro do motor subiu para 6.000 RPM. Ele soltou a embreagem de uma vez. Screech! O carro não saiu do lugar imediatamente. Os pneus traseiros giraram em falso, queimando borracha, criando uma nuvem branca espessa. E então, como um tiro de canhão, o fantasma negro disparou. Silas foi prensado contra o banco. A aceleração era brutal. Ele entrou na primeira curva de lado, fazendo drift perfeito, controlando o carro de 3 milhões de dólares com a ponta dos dedos. Na torre, o coronel olhou o cronômetro. Ele deixou o charuto cair da boca. O tempo da primeira parcial era recorde. Silas não estava apenas dirigindo, ele estava voando baixo. Mas o que o coronel não sabia, e o que Silas estava prestes a descobrir, é que a Rota da Morte não era uma corrida justa. Os outros competidores não queriam apenas ganhar, eles tinham ordens para matar. E quando Silas cruzasse a linha de largada na noite seguinte, ele não estaria lutando contra o cronômetro. Ele estaria lutando pela vida, contra uma armadilha mortal preparada pelo próprio passado. Sexta-feira, meia-noite. A Rota da Morte. Não era um autódromo. Era uma estrada serrana desativada, cheia de curvas cegas, precipícios sem guardrail e nevoeiro. 12 carros estavam alinhados, monstros de metal modificados para matar. Havia um Mustang blindado com para-choques de aço, um Porsche biturbo que cuspia fogo, um Camaro fosco sem placas e, no meio deles, o Dodge Charger 69, o fantasma negro, com Silas ao volante. Ele olhou para o lado. No Mustang, o motorista fez um gesto de pescoço cortado para ele. Silas não respondeu. Ele apertou o volante com tanta força que o couro rangeu. O rádio tocou. Era o coronel. "Silas, escuta bem. O dinheiro da aposta já está na mesa. 10 milhões. Mas tem um detalhe que eu esqueci de mencionar." Silas travou. "Que detalhe?" "Os outros pilotos, eles ganham um bônus extra se você não cruzar a linha de chegada. Vivo." Antes que Silas pudesse xingar, a mulher de biquíni na meio da pista baixou a bandeira. O mundo explodiu em barulho. 12 motores V8 e V10 gritaram ao mesmo tempo. Silas largou bem. O Dodge empinou à frente, os pneus traseiros morderam o asfalto e ele saltou para o terceiro lugar. A primeira curva chegou rápido, uma esquerda fechada. O Porsche da frente freou. Silas freou, mas o Mustang blindado que vinha atrás não freou. Bem! Uma pancada violenta na traseira. O pescoço de Silas chicoteou. O Mustang não queria ultrapassar. Queria jogar Silas no penhasco. O carro de Silas derrapou, a traseira saindo para a direita, em direção ao abismo. Qualquer motorista comum teria pisado no travão em pânico e teria morrido. Mas ali não estava um motorista comum. Ali estava o maestro. Silas manteve o pé no fundo do acelerador. Ele girou o volante contra a curva.
As rodas traseiras giraram em falso, criando atrito, e o carro surfou na beira do precipício, com uma roda traseira literalmente no ar, girando sobre o vazio. Ele recuperou o controle no último segundo, voltando para a pista e deixando o Mustang para trás, que bateu na parede de pedra, tentando acompanhá-lo. A corrida virou um massacre. Carros batiam uns nos outros, óleo na pista, peças voando. Silas zigue-zagueava entre os destroços. Ele estava em segundo lugar agora. Na frente dele apenas um Nissan GT-R prateado, cheio de neon, pilotado por um mercenário conhecido como o Açougueiro. O GT-R era mais moderno, tinha tração nas 4 rodas, controle de tração, computadores. O Dodge era força bruta e metal antigo. Chegaram à curva do Diado, uma curva parabólica, inclinada para fora, a mais perigosa da serra. Normalmente você tem que reduzir a 80 km por hora ali. O açougueiro, no GT-R, reduziu. Ele seguiu o manual. Mas Silas lembrou da conversa na oficina. 1,5 graus positivo do lado esquerdo. Aquela configuração de suspensão bizarra que ele fez. Aquela loucura que contrariava a lógica. Era para este momento. Silas não reduziu. Ele pisou mais fundo. O velocímetro marcou 220 km por hora. "Você vai morrer!" gritou a voz do medo na cabeça dele. Silas jogou o carro na curva. A força G esmagou o corpo dele contra a porta. O chassi do Dodge torceu como se fosse de borracha, mas a roda dianteira esquerda, com a cambagem positiva, quando a suspensão afundou com o peso, a roda ficou perfeitamente reta, chapada no chão, com 100% de aderência. O carro agarrou o asfalto como se estivesse sobre trilhos. Silas passou o GT-R por fora, numa manobra física e tecnicamente impossível. O piloto do GT-R olhou para o lado incrédulo, vendo aquele velho barbudo passar voando e rindo. Silas assumiu a ponta. A linha de chegada estava a 3 quilômetros. A vitória era certa. A liberdade estava ali. O dinheiro. O resgate dos amigos. Ele começou a relaxar as mãos no volante. Mas então, uma luz vermelha acendeu no painel. Não era temperatura. Não era óleo. Era o sensor de pressão dos pneus. Silas sentiu a direção vibrar violentamente. Trup, 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 trup. "Silas!" gritou Silas no rádio. "O pneu dianteiro está esvaziando. Alguém atirou em mim?" Do outro lado, o rádio chiou. A voz do coronel voltou, mas não estava preocupada. Estava fria. "Não atirou, Silas. Eu mandei o Rick colocar uma válvula de escape remoto no pneu." "O quê? Você tá louco? Eu vou capotar a 200 por hora." "É o seguinte, maestro," disse o coronel. "Eu apostei 10 milhões que você ganhava a corrida, mas eu apostei 50 milhões que você morria cruzando a linha de chegada." Silas olhou para o velocímetro. 240 km por hora. O pneu estava se desfazendo. A reta final tinha um muro de cimento no fim. Ele tinha sido traiçoado. O resgate, na verdade, era uma execução pública e lucrativa. 240 km por hora. Pneu dianteiro esquerdo rasgado. Um muro de concreto crescendo no para-brisa. O plano do coronel era perfeito. Silas ganharia a corrida, garantindo os 10 milhões, e morreria na batida, garantindo os 50 milhões do seguro de vida e das apostas no submundo. Silas tinha frações de segundos. O volante vibrava tanto que os ossos das mãos dele pareciam quebrar. Se ele pisasse no freio, o carro puxaria para o lado do pneu estourado e ele bateria de frente. Morte instantânea. Se ele tentasse fazer a curva, o aro do roda cavaria o asfalto e apotaria. Morte certa. Silas olhou para a foto da família no painel. Hoje não. Hoje o maestro rege a música. Em vez de frear, Silas pediu um Monte-Si e impedia RB disse que tem uma fórmula nova para processar o algo humano inventar curvas todos os caprichos da suspensão, até apostado em todas as rodas com o atrito atrasado. Silas puxou o freio de mão com violência e girou o volante todo para o lado do pneu bom. A 200 por hora, o Dodge Charger entrou num giro side lateral insano. A traseira do carro passou à frente. O carro virou um peão de 2 toneladas de metal e borracha queimada. Ele cruzou a linha de chegada de ré, envolto de uma nuvem de fumaça branca e faíscas que saíam do aro raspando no chão. A manobra dissipou a velocidade. O atrito dos 4 pneus sendo arrastados lateralmente segurou a besta. O carro parou. O para-choque traseiro ficou a exatos 5 centímetros do muro de concreto.
O silêncio desceu sobre a serra. Na torre de controle, o copo de uísque do coronel caiu da mão e se estilhaçou no chão. Ele tinha ganhado a corrida, mas tinha perdido a aposta da morte. E pior, o mendigo tinha sobrevivido a uma armadilha impossível. Lá embaixo, a porta do Dodge se abriu com um chute. Silas saiu. Ele cambaleou um pouco, tonto pela força G. Ele arrancou o capacete e o jogou no chão. Ele não olhou para a multidão que gritava o nome dele. Ele olhou para a torre. Ele começou a caminhar. Não mancava mais. A adrenalina tinha curado a dor, ou talvez fosse a raiva. O coronel desceu as escadas, cercado de seguranças, tentando manter a pose, mas havia medo nos olhos dele. O medo de quem vê um morto levantar da tumba. Eles se encontraram no meio da pista. Tem sorte do diabo, Silas. Ganhou a corrida. Meus parabéns. Silas não parou. Ele chegou perto, invadindo o espaço pessoal do mafioso. Os seguranças levantaram as armas, mas o coronel fez sinal para baixarem. Ele sabia que matar Silas ali, na frente de todos, seria um erro. Você me deve, coronel, disse Silas, a voz baixa e letal. Ah, claro, o acordo, $1 milhão e a sua liberdade. Vou mandar transferir. Eu não quero o seu dinheiro sujo, curtou Silas. Ele enfiou a mão no bolso do macacão sujo de fuligem. O coronel recuou, pensando ser uma arma. Silas tirou a válvula de escape remoto que ele tinha arrancado do pneu estourado. A prova do crime. Ele jogou a peça de metal no peito do coronel. Isso aqui fica com você, de lembrança. Silas se aproximou do ouvido do coronel e sussurrou. E tem uma coisa. O rádio estava ligado, na frequência aberta da polícia. Todo mundo ouviu você confessar a sabotagem. As sirenes que você vai ouvir em breve não são de comemoração. O rosto do coronel ficou branco. Ao longe, as luzes azuis e vermelhas começaram a piscar na base da serra. Silas deu as costas. Ele começou a se afastar daquele mundo de milhões e mortes. Ei, aonde você vai? Gritou o coronel desesperado, vendo seu império ruir. Você podia ser rico. Você podia ser o rei das pistas de novo. Silas parou. Ele olhou para o céu estrelado, respirou o ar puro da noite, longe do cheiro de gasolina. Ele se virou por última vez. Eu já sou rico, coronel. Eu tenho a consciência limpa. E isso, o seu dinheiro não compra. Silas saiu da pista, sumindo na escuridão da estrada, enquanto a polícia cercava a torre. Ele não levou o milhão. Ele não levou o troféu. Ele levou apenas a certeza de que a promessa feita ao filho estava cumprida. Ele voou. 6 meses depois, num bairro simples, longe dos holofotes, uma pequena oficina de garagem tem uma fila de carros populares na porta. O letreiro pintado à mão diz, Mecânica do Maestro. Lá dentro, Silas está embaixo de um Fusca 74. Ele usa um macacão azul limpo. Ele assobia uma canção antiga. Uma criança, um menino de rua que lembra muito o filho dele, entra na oficina segurando uma bicicleta com a corrente quebrada. Tio Silas, o senhor conserta? Eu não tenho dinheiro. Silas sai debaixo do carro. Ele limpa as mãos na estopa. Ele sorri. Um sorriso verdadeiro, que alcança os olhos. Dinheiro a gente não tem, garoto. Mas vontade a gente inventa. Ele pega a bicicleta. E o pagamento? Pergunta o menino, com medo. Silas aponta para uma padaria do outro lado da rua. Um pão com manteiga e um café, bem quente. A tela escurece devagar, focando nas mãos de Silas trabalhando na bicicleta. Mãos que consertaram máquinas de milhões, agora consertando o sonho de uma criança. Porque no fim das contas, não importa o tamanho do motor, importa o tamanho do coração de quem segura a chave. Muitas vezes o mundo vai te julgar pela sua aparência, pelo seu bolso ou pelo seu passado. Vão rir de você, vão te oferecer restos, vão tentar sabotar a sua corrida. Mas lembre-se da história do Silas. A verdadeira potência não está debaixo do capô, está dentro de você. Se você tem um talento, se você tem uma paixão, não deixe ninguém desligar o seu motor. Levante a cabeça, limpe a graxa e mostre para eles como é que se faz a curva. Se essa história acelerou o seu coração, se inscreva no canal agora. Aqui a gente conta as histórias que o mundo tenta esquecer. Deixe seu like se você também consertaria a bicicleta daquele menino. Eu sou o narrador e vejo vocês na próxima curva. Fiquem com Deus.